Olá pessoal, estamos na terceira aula de PA e a gente vai falar das propriedades do termo central. Quando nós temos uma quantidade ímpar de elementos, sempre vai ter um termo central, é a mediana dessa sequência. Então a gente consegue trabalhar com uma propriedade que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Para demonstrar essa propriedade, eu começo com três termos em PA. Então, suponha que aqui está o primeiro termo da PA, aqui está o terceiro termo da PA, e nós temos o termo central, que é o termo mediano, ok? Este termo central tem uma propriedade. Eu vou demonstrar com você rapidinho a propriedade, não é complicado. Você sabe calcular a razão dessa PA, nós vimos na aula passada. Basta você fazer o segundo termo menos o primeiro. E também você consegue calcular a razão de outro modo, que é fazendo, por exemplo, o terceiro termo menos o segundo. Ok, agora elimine esse R, tira esse R daqui, nós não vamos agora trabalhar com a razão, o R foi embora, e agora eu vou isolar o A2. Lembre-se do título dessa aula. A aula é sobre o termo central. Então, isole o termo central aqui. Vamos isolar o A2. Para isolar o A2, este menos A2 vai lá para o primeiro membro e esse menos A1 vem para o segundo membro. Dessa forma, a gente vai ter 2A2 igual a A1 mais A3. Repare que mais ninguém é negativo aqui. E aí é só dividir por 2, e dessa forma nós temos esta relação. Eu vou apagar aqui esse rabisco que eu fiz. Então, essa relação é a relação da média aritmética. Então, repare só, em uma progressão aritmética, que é PA, o termo central é a média aritmética dos outros termos. Isso quando nós temos três. Né? Então, olha só como é que a gente consegue enunciar isso. Vai aparecer nesse slide aqui. O termo central de uma PA é a média aritmética dos termos equidistantes dos extremos. Aí você fala assim, Egg, como assim? Não é só fazer a média aritmética dos outros? Não, é que nesse caso aqui de três termos, acaba coincidindo porque só tem mais outros dois, né? Quer dizer, nós temos o termo central e temos os outros termos, que é o primeiro e o terceiro. Agora, se eu tiver 5 termos, tem que tomar cuidado, porque a gente não vai fazer a média dos outros. Eu vou explicar para você, olha só. A frase é a mesma, é a média aritmética dos termos equidistantes dos extremos. Olha só o que isso quer dizer. A 13, eu coloquei aqui qualquer sequência, não importa. Podia ser primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu comecei agora com a 13. A 13, a 14, depois eu vou pôr o A15 aqui, pulei para o A16, A17, e o A15 vai aparecer como termo central. Então, repare que nós temos uma sequência em PA, isso aqui obrigatoriamente tem que estar em PA, ok? É uma progressão aritmética, é uma sequência de 5 termos em PA. Este é o termo central. Agora, vamos pegar dois termos que estão à mesma distância em relação aos extremos. Ou seja, o A14 e o A16 estão à mesma distância em relação aos extremos. Ó. É uma distância de 1 em relação ao extremo e uma distância de 1 em relação ao extremo. Então eu posso fazer a média aritmética desses dois. Olha só, o termo central, acabou aparecendo aqui o 13 e o 17 primeiro. Não tem problema, eu vou clicar e vai aparecer o outro também. Então, esqueça por enquanto o primeiro aqui. Pense só no 14 e no 16. O A15, que é o termo central, esse aqui, é a média aritmética entre o A14 e o A16, que são esses dois que eu grifei aqui. Aí você fala assim, Egg, mas por que apareceu entre o 13 e o 17 também?
Ora, porque o 13 e o 17 são os próprios extremos, né? Os próprios extremos dessa sequência de 5 termos aqui. O 13 e o 17 estão à mesma distância em relação aos extremos. Eles são equidistantes em relação aos extremos, como se fosse distância zero, né? Porque, na verdade, eles são os extremos. Eg, não estou entendendo essa história de equidistante. Calma que eu vou fazer mais um exemplo. Vou pegar agora com 7 termos, olha só. Agora 7 termos. Então vai aparecer aqui 93, A94, A95, A97, A98, A99 e tem o termo central que é o A96. Então calma aí. O termo central não é a média aritmética dos outros, não é isso que diz a propriedade. O termo central é a média aritmética dos termos equidistantes dos extremos. Como assim? Olha só. Apareceu aqui primeiro a média aritmética entre o A95 e o A97. Ou seja, A95 mais A97 sobre 2. Ou seja, é a média aritmética entre esses dois aqui. Claro, esses dois, o A95 e o A97, eles são termos equidistantes dos extremos, olha só. Eles estão a uma distância de 2 termos em relação aos extremos. Ah, agora acho que eu estou entendendo. Então também posso fazer a média entre o 94 e o 98. Exatamente, é o que vai aparecer agora, olha só. A média aritmética, o A96 é o termo central. O termo central também pode ser a média aritmética entre o A94 e o A98, porque o A94 está a uma distância de 1 em relação ao extremo e o A98 está a uma distância de 1 em relação ao extremo. Ah, entendi. Então agora também posso fazer a média aritmética entre o 93 e o 99. O A93 e o A99 são os próprios extremos. Ah, então o termo central é a média aritmética dos próprios extremos. É essa relação aqui. Basta você perceber que existe uma simetria, né? Você pode aplicar a média aritmética desde que seja o termo central, ou seja, desde que exista uma simetria. Essa simetria tem que ser em relação aos extremos. Ok? Se você lembrar da simetria, fica mais fácil, você não esquece de como trabalhar com a propriedade. Bom, vamos fazer um exemplo. Nesse exemplo aqui, calcule a razão desta PA. Então é um exemplo clássico de vestibular, sempre aparece esse tipo de questão. Primeiro, quantos termos tem aqui? Cuidado para não confundir, hein? Nós temos aqui uma PA de 3 termos. Eg, como é que você sabe? Ora, aqui está o primeiro termo, aqui está o segundo termo e 6 é o terceiro termo. Lembre-se que os termos da PA sempre são separados por vírgula, ok? Então, esses são os termos da PA. O primeiro, o segundo e o terceiro. Bom, esse aqui é o termo central. Então, o termo central, eu vou clicar e vai aparecer aqui o termo central. O termo central é 5 menos x. Ele vai ser a média aritmética, porque é uma progressão aritmética, vai ser a média aritmética dos termos extremos. Ou seja, eu vou pegar 2x mais 4 mais 6 sobre 2. Repare só. Eu vou fazer 2x mais 4, que é o primeiro termo, somado com o último termo, que é 6, tudo isso dividido por 2. Quando você soma e divide por 2, você está fazendo a média aritmética desses dois termos. Pronto, dessa forma eu vou encontrar o x, ele está perguntando a razão da PA, né? Então esse 2 vai passar multiplicando, o 2 está dividindo, não esqueça de fazer a distributiva, ok? O 2 vai fazer a distributiva, vai multiplicar tanto 5 quanto o menos x. Ok, dessa forma, então, a gente vai encontrar 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes menos x vai dar menos 2x. No segundo membro, 2x mais 4 mais 6 vai dar mais 10.
Tá, agora cuidado para não fazer besteira aqui na continuação da equação, né? Você está vendo que tem mais 10 no primeiro membro e tem mais 10 no segundo membro. Ok, o mais 10 do primeiro membro vai cancelar com mais 10 do segundo membro. E o que você vai fazer com esse menos 2x e com esse mais 2x? Esse menos 2x vai passar lá para o segundo membro somando. Então vai ficar 0 igual a 4x. Cuidado para não fazer besteira e acabar cancelando todo mundo aqui, né? O mais 10 cancela com mais 10. 10 menos 10 dá 0. Agora, esse menos 2x, ele vai aparecer lá no segundo membro como mais 2x. Então ficou 4x. E agora, esse 4x, o 4 está multiplicando, vai dividir. 0 dividido por 4 vai dar 0. Então, x é igual a 0. Essa não é a resposta do nosso problema. Se x é igual a 0, deixa eu apagar então essa rabisqueira que eu fiz aqui. Se x é igual a 0, então eu vou voltar lá na sequência para poder calcular a razão da PA. Pegue o x igual a 0, substitua lá, e aí vai ficar 2 vezes 0 mais 4, 5 menos 0 e 6. E aí, dessa forma, nós encontramos 4, 5 e 6. 4, 5 e 6 é a nossa PA. Então, qual é a razão? A razão é igual a 1.